Por que os jogadores de futebol que ganham milhões durante a carreira, quando acaba a carreira deles, eles ficam sem nada? Bom, vamos pegar esse cenário, né? Quem joga hoje num time da Série A do brasileiro ganha lá R$ 200 mil no mínimo, né? Todo mês R$ 200 mil entra na conta desse jogador. Vamos imaginar que esse jogador ele joga por 10 anos, né? Sendo bem conservador nessa análise. Se ele em 10 anos ele ganha R$ 200 mil por mês, não considerando que ele vai ter aumento e não considerando que ele vai jogar mais do que 10 anos, tá bem? Por 10 anos, ganhando R$ 200 mil por mês, ele vai ter ganho ali em torno de R$ 24 milhões ao longo dos 10 anos. Gente, esses R$ 24 milhões, se esse jogador tiver uma instrução, tiver uma assessoria, e ele, dos 200 mil que ganha, gastar somente 100, olha só o que eu estou falando, hein? Somente 100, e ele investir os outros R$ 100 mil que ele ganha todos os meses, isso quer dizer que, sem fazer nenhum cálculo diferente, ele vai ter lá no final da sua carreira 12 milhões ou mais na sua conta de investimento. O que eles fazem que muda essa realidade, né? Esses jogadores, eles saem de uma escassez extrema, a grande maioria deles vem de uma família muito humilde, para uma abundância extrema. Então, eles saem lá de pouco dinheiro por mês para muito dinheiro por mês, e eles não estão preparados para isso. O que eles acabam fazendo? Como eles não têm conhecimento financeiro para gerenciar essa quantidade de dinheiro, eles começam a, entre aspas, né, matar as suas necessidades aos poucos. Eles compram casa para familiares, eles compram carros caros pra caramba, eles compram casas para eles também caros pra caramba, eles começam a ajudar pessoas próximas, aliás, muitas pessoas se aproximam. E o que acontece? Os gastos desses jogadores, com uma total falta de preparação, eles são na aquisição de passivos financeiros. Uma casa para algum familiar não vai gerar nenhum ativo financeiro para eles, inclusive pode gerar despesa. Um carro, a gente já sabe que não é ativo, é despesa. Tem até o caso de um jogador, não vou citar o nome, mas num único dia ele comprou 3 carros iguais que custam aí muito mais de 6 dígitos cada um. Ele gastou mais de R$ 1 milhão num único dia comprando 3 carros. E aí foi perguntado, por que ele tinha comprado então 3 carros? Ele disse porque ele gostava. Tá, mas gostava dos 3? Ele não soube explicar porque ele comprou 3 carros. Tem um outro caso de um jogador que esse eu acompanhei um pouco mais de perto, então também não vou dizer o nome. Ele passou a ganhar, ele ganhava R$ 1.000 no clube onde ele jogava, ele passou para os titulares do time principal e ele passou a ganhar 80 mil. Lembra que eu não estou nem falando dos 200 mil, ele ganhava R$ 80 mil por mês. O que ele acabou fazendo? Por influência das pessoas em volta, ele comprou um apartamento que levava uma bela parte desses 80 mil todos os meses, e ele ainda gastou 2 apartamentos, o valor de 2 apartamentos, para mobiliar o apartamento dele. Então, poxa, gente, uma pessoa humilde, que não tinha nem onde morar, de repente mora num dos lugares mais caros da cidade e fez dentro do apartamento uma Babilônia. Algum desses investimentos, vamos chamar assim, traz benefício futuro? Não, é tudo benefício momentâneo. A mobília, a decoração desse apartamento, por exemplo, vai ficar velha, tá bem? Mesmo que o apartamento valorize, o que ele já gastou dentro nunca vai ser pago. Aquele que comprou 3 carros e gastou mais de R$ 1 milhão num único dia, também, na hora que ele tira o carro da agência, já vale 20% a menos. O que acontece que faz, então, os jogadores acabarem as suas carreiras e também acabarem com o seu dinheiro? Como é que se muda isso? Pega o seguinte, se esses jogadores, então, como eu falei antes, ganha 200 mil durante a carreira, todo mês durante a carreira, se ele pegar 100 mil para viver, que já é bem bom, e investisse os outros 100 mil, ia chegar lá no final da carreira com, no mínimo, 12 milhões de reais. No mínimo, tá? Na verdade, seria muito mais.
porque com essa quantidade de dinheiro, eles conseguem opções de investimento muito boas. O que esses 100 mil por mês investidos, eles deveriam fazer? Comprar ativos financeiros, comprar ativos geradores de renda. Então, se a cada 100 mil reais, a cada mês, com 100 mil reais, eu pudesse comprar alguns títulos do Tesouro Direto, pudesse comprar fundos imobiliários, pudessem comprar ações de empresas que geram dividendos, algumas ações de empresas com potencial de valorização, enfim, fazer uma carteira balanceada de investimentos, todo mês, aqueles 100 mil que eu investi, eles vão estar me gerando lá algum dinheiro para alimentar o meu capital. Eu coloco os 100 mil do mês seguinte e eu vou tendo juros compostos trabalhando ao meu favor. Quando chega lá no final da carreira desse jogador, ele vai ter lá não só os 12 milhões que eu comentei, mas ele vai ter muito mais dinheiro em função dos juros compostos. Nesse meio tempo, eu não estou nem falando que o jogador pode investir na sua própria marca, ele pode investir no empreendedorismo, enfim, existe muita maneira aí de fazer dinheiro com uma entrada recorrente de capital como esses jogadores têm. Agora, vamos trazer esse cenário para a vida de cada um de nós, que não ganhamos 200 mil todos os meses, que não somos jogadores de futebol. Se eu ganho 20 mil ou se eu ganho 2 mil, o cálculo é o mesmo. Eu posso pegar uma boa parcela do meu dinheiro todo mês e investir em ativos geradores de renda. Na verdade, são os ativos que a gente chama, né? São bens que vão me dar mais dinheiro do que eu tenho. Então, vamos só comparar. Se eu compro uma casa na praia, isso é um ativo ou é um passivo? Isso é um passivo. Mesmo que a casa tenha alguma valorização ao longo do tempo, ela está me tirando dinheiro todos os meses. Eu preciso manter essa casa, eu tenho que contratar gente para limpar a piscina, para cortar a grama, para limpar a casa, eu tenho que fazer a manutenção da casa. Então, eu contar com a valorização da casa não serve para transformar ela num ativo. A não ser que eu compre essa casa para alugar, por exemplo, eu compre essa casa para fazer uma reforma e vender ela por um preço maior do que eu comprei. Agora, se eu comprar para uso próprio, é um passivo. Vamos mudar agora. Se ao invés de eu gastar esse dinheiro na casa, eu compro ativos no mercado financeiro, eu compro títulos do Tesouro Direto, ou eu compro fundos imobiliários, ou eu compro ações de empresas, boas empresas, né? O que vai acontecer? Todo mês, eu vou ter um rendimento entrando na minha conta, falando de quem paga mensalmente. Então, eu ponho lá 100 mil comprando fundos imobiliários. Eu vou ter no final do mês 100.500, 101 mil, dependendo de quanto está pagando. Eu sempre tenho mais do que eu tinha. Essa é a diferença entre ativo e passivo. Então, o que você pode fazer com o seu salário, com o seu rendimento mensal? Separar aquela parte de investimento e comprar ativos geradores de renda. Eu falo mais sobre ativos geradores de renda num outro vídeo. Esse vídeo não é para falar sobre isso, mas eu queria só passar esse conceito de por que os jogadores de futebol acabam sem dinheiro, mesmo tendo ganho milhões e milhões e milhões de reais. Então, não vai ser a quantidade de dinheiro que você ganha que vai te fazer ser rico lá no futuro. É como você administra o seu dinheiro que vai fazer toda a diferença logo mais. Tá certo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e clica no link aqui embaixo que tem um presentinho para quem gostou do vídeo. Clica lá que você vai poder baixar um e-book super legal que fala um pouco mais sobre esse assunto tão interessante que é a gente cuidar das nossas finanças. Clica aqui embaixo e faz o teu download que ele é gratuito.